Olá, olá, bom dia. Bebam água, o recado de hoje. Eu gravei essa live ontem, fiz 2 tentativas e nas 2 tentativas eu fui boicotado, não consegui salvar a live. Tive um erro aqui no Instagram, mas vamos lá. O capítulo de ontem que eu gravei, tô regravando agora de novo, do livro é o capítulo Dificuldades de Início de Carreira. E olha que legal, acabei de passar por uma dificuldade aqui no Instagram, né? Então eu nunca tinha feito essa modalidade de lançamento, nunca tinha lançado um livro, esse é meu primeiro livro. E é a primeira vez também que eu me proponho a fazer algo durante um tempo recorrente aqui no Instagram. Eu falei que eu ia postar um vídeo todos os dias desse mês ou no mínimo 21 dias seguidos. Então, tão como nos exercícios que eu me propus a fazer 90 dias sem falha, eu estou fazendo também essa programação das lives. Eu vou começar a falar sobre o livro, sobre esse capítulo 3, e eu vou te passar os insights que eu passei na transmissão passada e que não ficou salvo. Então, se você assistiu ao vivo, reforce esse conhecimento, se você está assistindo agora no ao vivo ou no gravado, para quando você comprar o livro você ter isso bem fresquinho na cabeça. Mas se você estiver vendo isso no gravado, é porque você não assistiu no presencial, né? Ou alguém te encaminhou esse vídeo porque achou interessante para você. Então, fica ligado que eu vou passar. Deixa eu só encaminhar para ver se eu consigo trazer mais gente no ao vivo para a gente poder ter uma interação, ok? Só um minutinho. Mandando para algumas pessoas. Se você que está entrando aí puder também mandar para as pessoas, a gente está falando sobre o capítulo 3, Dificuldades de Início de Carreira. Capítulo 3 do meu livro, que eu falo sobre empreendedorismo, com a visão, a minha visão, no caso, que é a visão do arquiteto. As lives passadas, se vocês assistiram, eu falo sobre o papel do arquiteto, sobre empreender e o medo do novo. E eu fiz também uma live falando Conheça o Autor. Então eu contei um pouco mais sobre a minha história e como que eu cheguei nessa criação de um livro. Então eu fui falar sobre isso. Encaminhei para algumas pessoas. Quem puder entrar, eu fico muito feliz. Vai ser uma honra receber você por aqui. Quem não puder entrar também, que entra depois, que vem participar. Oi, Giovanni, tudo bem? Giovanni, conheci ele num treinamento do Now, do Roberto Chiniachik. Ele está na mesma pegada que eu, de transformação, de mudança, de ter uma palavra relevante, né? De passar conhecimento para outras pessoas. Ele fala muito sobre foco e disciplina. Quem puder já vai lá seguir o perfil dele. Quando eu entrei no capítulo 3 do livro para poder falar sobre essa questão da dificuldade de início de carreira, eu vou falar sobre todo profissional liberal, quando vai fazer uma graduação e entrar no mercado. O que acontece com essas pessoas e também para aquelas pessoas que estão começando em uma nova carreira e que precisa achar uma oportunidade, uma vaga de emprego, né? Então eu vou falar como que é difícil esse processo e vou falar também sobre as relações que você precisa ter, as conexões que você precisa criar com outras pessoas para você conseguir. Oi Gisele, tudo bem? Gisele estudou comigo arquitetura, então ela sabe muito bem como é que é essa questão das dificuldades de início de carreira. Então, como que é difícil para você conseguir uma vaga de estágio, como que é difícil para você conseguir uma vaga de emprego e como que você consegue trabalhar essa relação no seu dia a dia, no seu cotidiano, para você conseguir uma vaga melhor ou para você conseguir subir na sua carreira, né? Dificuldade toda carreira tem, independente de qual área que você atua, sempre vai ter uma dificuldade. E no livro eu vou colocar os 3 nãos. Os 3 nãos, eles são basicamente o que você precisa fazer ou deixar de fazer para você
conseguir melhorar nessa área profissional da sua vida, no seu pessoal também, mas principalmente no seu profissional. Tudo que eu passo no livro é a minha visão quanto empreendedor, como pessoa, e o que eu venho desenvolvendo no meu processo de aprimoramento como pessoa e como profissional. Então os 3 nãos vai ser: o não espere tudo na mão, você precisa ser proativo; o não desista no primeiro obstáculo; e não seja medíocre. Esse processo ele vai do 1 ao 3, depois ele volta do 3 ao 1. A cada nível que você for vencendo, cada barreira que você for vencendo, você precisa ter isso sempre em mente, dos 3 nãos. Não espere tudo na mão, seja proativo. Nenhuma empresa vai correr atrás de você querendo te contratar quando você precisar de fazer um estágio, quando você precisar de ter essa evolução nesse seu processo de desenvolvimento pessoal. Sempre que você puder, se coloque em papel de se mostrar como relevante, sobre falar o que você faz, o que você estuda, como que é o seu processo de desenvolvimento, o que você está aprendendo. O segundo não, que é não desista no primeiro obstáculo, é independente do que você está fazendo, se tiver resultado a curto prazo ou se você tiver um resultado a médio e longo prazo. A cada passo que você dá, você está um ponto mais próximo, né? Um degrauzinho mais próximo de atingir o seu objetivo. Então você não tem que se prender ao grande resultado no primeiro passo que você está dando. Você tem que trabalhar a questão dos micro-resultados. O que você está fazendo no seu dia a dia que vai fazer que no longo prazo você consiga atingir aquele objetivo. E o não seja medíocre. Mediocridade não necessariamente é um xingamento quando alguém fala que você é medíocre. Você simplesmente tem que parar e pensar e falar assim: nossa, mas realmente eu estou sendo medíocre, eu estou ficando na média? Porque ser fora da média não é difícil, você só precisa ter disciplina. Disciplina e foco, e ter um objetivo, uma meta traçada. Depois que você descobre qual que é a sua meta, você começa a colocar essa meta com foco e com disciplina, você vai alcançar os resultados gradativamente para poder chegar aonde você precisa chegar. E quando você estabelece esses critérios e você começa a desenvolver, você deixa de ser uma pessoa mediana. Mediocridade é ser a média, é estar na média. A média, no geral, é muito baixa, então quando você começa a focar e desenvolver no que precisa ser desenvolvido, você começa a crescer e sair dessa média. Se você está aqui assistindo essa live, você já é uma pessoa que provavelmente, colocando em prática tudo o que eu estou falando, você já vai deixar de ser uma pessoa medíocre. Se você não é uma pessoa medíocre, você pode aprimorar ainda mais esses conhecimentos para você continuar crescendo e mudando de nível. Eu fiz uma postagem agora há pouco no Instagram falando sobre os pesos que a gente coloca e qual que é a perspectiva de visão. O peso que está mais próximo é o mais leve, mas a gente vê ele como sendo maior. Porque a resistência que a gente cria em começar esse movimento, a resistência que as pessoas colocam no seu ambiente, né, para que você não saia do lugar onde você está, é muito grande. E você tem que abdicar de várias coisas se você quiser crescer, se você quiser pegar mais peso, se você quiser evoluir. Falei sobre os 3 nãos e eu vou descrever isso no livro e depois a gente vai para as 3 verdades supremas do profissional liberal. Você tem que entender que vender é a base do seu trabalho, essa é a primeira. A segunda, empreender é o que te fará rico. E a terceira é estabilidade não existe. De novo, você tem que reforçar esse conhecimento sempre. Estabilidade, ela não existe na nossa vida. A gente está em constante mudança o tempo todo. Independente se você tem um trabalho fixo ou se você tem um trabalho que é de recorrência, que é um trabalho empreendedor, um trabalho de venda e que vai te trazer rendas variáveis dentro do mês ou no longo prazo, se você tem uma dificuldade no meio do caminho, independente dos 2 casos, se você tem uma dificuldade e vai precisar de alocar um recurso
você já perdeu aquela falsa sensação de estabilidade, porque naquele momento você não está preparado. Quando você vence essa crença de que existe estabilidade, você está pronto para poder dar o próximo passo. Empreender é o que te fará rico. Quando a gente vai falar sobre essa frase, primeiro a gente tem que definir o que é riqueza para a gente. A pessoa que ela é abonada financeiramente, ela tem recurso, ela tem dinheiro, não necessariamente é uma pessoa que é rica. A riqueza ela tem a ver com prosperidade e abundância e o que você faz no seu interior, na sua vida, para que você seja uma pessoa próspera e abundante. Tudo que é próspero, que é abundante, é natural. Vai acontecer. A pobreza ela é uma resistência que a gente cria dentro da gente em manter a nossa zona de conforto e de não evoluir. Para ir nesse ponto, você vai congelar basicamente no tempo, mesmo sabendo que estabilidade não existe, que a gente muda o tempo todo, você vai se prender ao passado, às memórias boas, às lembranças boas, às pessoas que no passado elas te faziam bem e que hoje não estão te fazendo tanto bem ou te fazem mal. E você se prendendo a isso, você não querendo evoluir, não querendo seguir o seu curso, o seu caminho que você precisa desenvolver, você vai deixando de ser próspero e de ser abundante. Tudo que você coloca na terra é próspero. Uma semente que você planta, ela vai germinar, ela vai crescer, você precisa cuidar. O sacrifício que você tem que fazer é ir lá, molhar, adubar a terra, você tem que tirar as pragas que estão ali em volta para fazer essa planta crescer. Se você fez isso, você vai colher os seus frutos. Falando sobre abundância e riqueza, a gente tem uma galinha aqui atrás agora, que tá cocococó. E isso daí tem a ver com abundância e riqueza. A gente tem aqui em casa ovelha, galinha, papagaio, e cachorro e várias coisas, né? Vários animais. Quando a gente entende o que é o nosso ponto de riqueza, o que pra gente significa ser rico, não necessariamente falando sobre dinheiro, ser uma pessoa adinheirada, a gente consegue partir desse ponto e depois disso a gente ir trabalhando o que precisa ser melhorado para a gente poder crescer na nossa percepção de valor do nosso indivíduo e dos outros indivíduos também. Quando a gente entende que vender é a base de todo o trabalho, por mais que você trabalhe em uma empresa de CLT ou que você tenha o seu próprio negócio, você precisa vender o tempo todo. A gente vende a nossa imagem, a nossa comunicação, a nossa aparência o tempo todo. Vender é a base de qualquer negócio. Você começou a vender, você começou a trabalhar, começou a vender o seu trabalho dentro da empresa de alguém ou empreendendo, você vai vender o seu trabalho para outras pessoas. Quando você trabalha em uma empresa, eles vão te cobrar, eles vão te colocar metas para que você consiga vender mais e eles conseguirem arcar com os custos de manter você nessa empresa e de dar lucro. Quando você trabalha por conta própria, você tem que ter essa consciência de que isso tem que ser trabalhado em você internamente, essa cobrança ela tem que ser trabalhada em você, para que você consiga atingir as metas mensais, trimestrais, semestrais e anuais, para que o seu negócio prospere, para que o seu negócio cresça. E eu vou falar um pouquinho disso no livro também. Você entendendo essas três verdades, entendendo os três nãos, você vai para uma próxima fase do livro. E os capítulos são capítulos curtos, então eu até sugiro que você faça a leitura 2, 3, 4 vezes caso você não tenha entendido ou caso você queira fixar esses conteúdos. Você pode marcar no livro físico ou no livro digital, você pode fazer a marcação de texto ali, voltar e reler, pesquisar, depois entender e voltar para o livro e continuar a leitura. Esse livro não é um livro que você tem que pegar hoje e ler ele até o final, apesar de ser um livro mediano, né, tem ali umas 160 páginas, você não precisa ler ele todo de uma vez e também você não vai gastar 1 ano, 2 anos para poder terminar de ler esse livro. Se você aplicar tudo que está sendo falado, você vai se tornar um empreendedor melhor. Ou um intraempreendedor, que eu já falei isso na live passada e que está no livro também, explicando o que é o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. Quando a gente vai falar do próximo passo, quando você já está empreendendo, você tem que entender
que se você vem de uma família onde a maior parte das pessoas são CLT ou tem algum cargo público, você vai ser solitário. Então você vai precisar de buscar novos bandos, você vai precisar de buscar novas pessoas, novos grupos que vão entender o que você está passando como empreendedor. Que vão entender, você tem que buscar um mentor, né? Que vai entender qual que é a sua dor naquele momento, qual que é o desafio que você precisa enfrentar para você conseguir superar esse degrau e ir para o próximo degrau, para a próxima fase. E a gente fala isso no livro também. Eu vou deixar por aqui o capítulo 3. Como eu disse, eu já falei 2 vezes e o Instagram ele não colaborou comigo, não ficou salvo. E se você tiver mais alguma dúvida sobre esse capítulo, se você quiser assistir de novo a live, pode deixar também nos comentários, pode me mandar mensagem no inbox. E eu vou pedir para você fazer a compra do livro no pré-venda. Fazendo a compra no pré-venda, você vai ter direito a 2 bônus. O primeiro bônus é o seu nome escrito no livro na página de colaboradores. E o segundo bônus é que você vai receber uma aula minha falando sobre empreendedorismo. A gente vai falar sobre as habilidades e as características de todo bom empreendedor de sucesso. Eu participei do seminário Empretec em 2018. Ele é um seminário feito pelo Sebrae com o aval e a confiabilidade da ONU, que faz esse mesmo treinamento em diversos países para poder fomentar o empreendedorismo. Então eu trago essa experiência para dentro do livro e para dentro da minha vivência, e eu vou trazer isso também na aula. A gente vai estruturar todo o material que vai te dar suporte como um bônus para quem comprar o livro. Então, se você gostou, se faz sentido para você, faz sentido para um amigo também, então compartilhe para esse amigo, manda e fala que precisa comprar o livro lá na pré-venda. O período de pré-venda foi do dia 30/5 e está indo até o dia 30/6 de 2023. Se você já comprou o livro, gostou e está vindo cá e está revendo esse material também, dá um comentário aqui, fala que você já comprou seu livro, fala que você já leu, deixa sua sugestão, o que a gente pode melhorar. Quem sabe a gente já traz um segundo livro que vai ser o Traçar, Buscar e Transformar 2, a continuação, né? Para a gente poder falar das próximas etapas. Muito obrigado para você que chegou até aqui e eu estou à disposição caso você tenha alguma dúvida, se você está nesse caminho empreendedor e precisa de alguém para poder te auxiliar nesse processo. Obrigado e tchau.